Eu vou contar uma experiência que não é minha, tá? Vou contar uma experiência do saudoso pastor Luiz Pedro, grande amigo também, que já está com Cristo na eternidade. Ele me contou isso e eu vou reproduzir aqui, né? O pastor Luiz Pedro estava nos corredores da igreja e o saudoso pastor Paulo Oliveira Macalão passou por ele e deu assim, tipo um empurrão nele, deu um encontrão nele, né? E foi embora, né? Direção ao altar e ao púlpito, né? E ali ele ficou triste com aquilo, sem entender porque o pastor tinha empurrado, né? Aquela coisa toda. Enfim, quando terminou o culto, ele chamou o pastor do Espírito e falou assim: eu te empurrei, né, ali no corredor, né? Aí ele falou: não, pastor, eu estava no caminho, o senhor não me empurrou. O senhor não me empurrou, não, eu estava no meio do caminho, né? E ali, né, com aquela demonstração de humildade, né? De entender, né? Sujeição, aquela coisa toda, ele acabou sendo consagrado, né, na época a presbítero, não sei se foi a presbítero ou a diácono, né? Então, a forma que os pastores tinham de provar, né, os obreiros a serem possivelmente consagrados era submetê-los a uma situação na qual, normalmente, no dia de hoje, haveria uma alteração de comportamento, né? Haveria uma alteração de comportamento, seria difícil, né, para alguém aceitar o que se praticava. Por exemplo, uma certa ocasião, falando agora de uma experiência minha, nós estávamos num congresso de jovens, né, no Largo da Freguesia, e o saudoso pastor Heleno era o nosso pastor, né? E ali estava o Conjunto Esperança, né, lá da Assembleia de Deus da Boiúna, estava o saudoso pastor José Silvestre da Rocha, foi um grande professor dos anos 80 aí no seminário, não sei se alcançou os anos 90, mas com certeza nos anos 80 ele foi talvez um dos professores de maior destaque do Instituto Bíblico Ebenezer, né? Estava também o pastor Darlan, que era o presidente, né, da União de Mocidade na época, e nós estávamos lá fazendo um culto, uma bênção, Deus salvando almas, pessoas possuídas por demônios sendo, né, libertas na praça pública. Aí eu estava feliz, né? Muito feliz que um jovem, né, 20 e poucos anos de idade, liderando aquela juventude, aquela multidão de jovens ali, louvor, aquela pregação abençoada. Nesse dia quem pregou foi o pastor Oséias Cardoso. Enfim, no meio do evento, um cidadão, que eu não sei se é vivo ainda hoje, ele doou uma caixa de limão Brahma. Na época, uma bebida que hoje parece que se assemelha ao Sprite, uma coisa assim, né? Uma soda. E doou e disse assim: ó, isso aqui é para as crianças, toma aqui o abridor. E aí eu peguei, separei, estava geladinho, né? Quando terminou o culto, eu tive aquele cuidado de demonstrar para o doador, né, que eu ia realmente dar para as crianças aquele limão Brahma. Porém, o pastor Heleno virou para mim e falou: serve os pastores e os irmãos de fora primeiro, depois os de casa. Aí eu fui e virei para ele e falei assim: pastor, o rapaz que doou falou que é para as crianças. E aí ele deu um grito comigo na rua e falou assim: faz o que eu estou te mandando e não me questione. Mas não falou assim como eu estou falando, né? Falou mesmo daquela forma bem... E aí eu não entendi aquilo, passaram-se os dias, aí teve uma reunião de obreiros, e aí eu levantei o braço para poder falar. Eu era diácono na reunião, pedi permissão para falar. Aí fui explicar a ele que aquele refrigerante tinha sido doado, né, e que eu tinha preocupação de não dar um bom testemunho dando aquilo para os adultos ao invés de dar para as crianças, aquela coisa toda. E ele deu um grito mais alto comigo ainda e falou assim: quando eu der uma ordem a você, você não me questione, você obedeça e não diga nada. Está encerrada a reunião, né? Ele tinha um jeito de fazer assim com a mão, né? Está encerrada a reunião. E ali eu fui conhecendo aos poucos, né? E calei a minha boca, é claro, fiquei quieto. Eu fui conhecendo aos poucos o pastor. E essa era a forma deles provarem a gente, né?
submeterem a gente a uma situação constrangedora em público e ver qual seria a nossa resposta. E hoje, se você fizer isso, você já sabe qual vai ser a resposta. Já sabe qual vai ser a resposta, né? Entendeu? Qual vai ser a resposta, Fabrício? Hoje não tem condições de você fazer isso. Não tem absolutamente nada. Não louvando isso, né? Entendeu? Não, isso não é. Era daquela cultura, daquela época, né? É um anacronismo, né? A gente querer julgar com os olhos de hoje aquilo que acontecia 30, 40 anos atrás. Não é o caso. Naquela época tinha o segmento mais militar, né? Sim, então, O exatamente. modus operandi era outro e tudo mais. De certo modo, ele foi dentro daquele período militar, né? Que foi 84, 85. Então, todo mundo estava acostumado com isso. Era a realidade.